tema a impulsividade. Tem como base o Manual Prático do Espírita, Ney Petro, e o site do Momento Espírita. Nós vamos tecer aqui algumas considerações sobre o tema. Mas esse tema, a impulsividade, é um tema muito vasto, muito profundo, e ele tem algumas vertentes. E a gente sabe que, em questão de impulsividade, dá origem à compulsão para comer ou para comprar. Mas nós vamos direcionar a nossa abordagem hoje para a questão da impulsividade nos relacionamentos. Então, para fazer essa breve exposição do tema, de forma básica, eu vou lançar aqui uma pergunta para que nós reflitamos acerca do nosso comportamento. Será que você é uma pessoa impulsiva? Todos nós, seres humanos, o que caracteriza o ser humano é a razão. Daí, lógico, todos nós temos a capacidade de dominar os nossos impulsos e as nossas emoções negativas. Mas são pouquíssimas as pessoas que fazem isso. Aristóteles, um dos grandes sábios da antiguidade, já dizia que zangar-se é muito fácil, mas zangar no momento certo, na intensidade certa, com a pessoa certa, por motivos justos, isto não é fácil. E quando nós falamos de equilíbrio, uma pessoa equilibrada, podemos dizer que é uma pessoa que domina, que sabe controlar as suas emoções, os seus impulsos negativos. Isso não significa que essa pessoa equilibrada, ela não tenha raiva, ela não tenha ódio, ela não tenha medo, ela não trai, mas é uma pessoa que se diferencia pelo fato de saber lidar com essas emoções. Até porque, se nós estamos encarnados aqui no planeta Terra, um planeta que é caracterizado por provas e expiações, então nós somos espíritos imperfeitos que necessitam ainda muito evoluir. Então, uma pessoa que é considerada equilibrada, de vez em quando, esses sentimentos de raiva, de ódio, vai visitar o coração dessas pessoas. Só que elas vão saber lidar com essas emoções. E é justamente o saber lidar com essas emoções que vai definir para os outros a retidão do nosso caráter. E quando se fala no controle das emoções, nós sabemos que para a maioria de nós é muito difícil. São situações que a vida vem nos provar, situações difíceis, são pessoas que nos ofendem, que nos magoam, são contrariedades no trabalho, o estresse da vida. E quando se trata de pais, isso parece que a coisa piora, principalmente quando se fala no tratamento dos pais para com as crianças. Quantos e quantos são os pais que às vezes eles enfrentam contrariedades, chegam em casa e não têm paciência para com seus filhos pequenos? A criança chega para perguntar alguma coisa, aí destila toda aquela carga de emotividade negativa para cima dos pequenos, que cai como uma bomba tóxica em cima destes. E, consequentemente, essas crianças acabam adoecendo. A impulsividade, ela pode nos meter em várias enrascadas. No jornal virtual, www.espírito.com.br, esse jornal tem um colaborador, que é um psicólogo, é Dr. Amen. E nesse jornal ele trata acerca, ele tem um texto em que ele fala um pouco do assunto. E ele trata de vários pacientes
que tem a impulsividade, que chega a ser um transtorno. E ele cita nesse artigo um paciente, a história de um paciente que ele trata, e esse paciente, ele é uma pessoa que está desempregada porque não conseguiu controlar a sua impulsividade no trabalho. Está desempregado justamente porque passou nada menos, nada mais por 13 empregos. Só que esse homem, ele não controlava o que ele dizia. O que ele via de defeito, o que ele via de errado, ele falava tudo, jogava tudo na cara dos outros. E acabou perdendo o emprego. Passou de emprego em emprego e aí estava tratando como psicólogo. Os impulsivos, até eles tentam controlar as vezes. Mas o controle que se imprime para controlar suas emoções e para, às vezes, não jogar na cara certas verdades, esse controle ainda é pouquíssimo para realmente controlar essa impulsividade. E no que diz respeito aos relacionamentos de casais, de namorados. Será que um relacionamento aguenta toda uma carga da pessoa a todo momento apontando os defeitos do outro? Eu vou falar tudo o que eu penso do outro e o outro vai ter que me ouvir. Será que os relacionamentos realmente eles aguentam isso? Muitas vezes os impulsivos eles tentam controlar, mas eles não conseguem e acabam explodindo porque retém uma carga de ódio, de raiva e não consegue segurar e às vezes coloca tudo para fora. Mas será que todas as pessoas elas são obrigadas a escutar, a estar dispostas a ouvirem certas verdades? E será que nós temos o direito de jogar a verdade na cara do outro? Conversando com um amigo meu há dias sobre o tema, ele me disse uma coisa com muita propriedade e nós haveremos de concordar com o que ele disse. Ele fala assim, ele falou da seguinte forma, que não são todas as pessoas que suportam estar ali ouvindo as verdades. Porque as vítimas dos impulsivos, elas consideram que quando os impulsivos jogam essa verdade na cara, que na maioria das vezes os impulsivos, eles realmente falam a verdade sobre aquela pessoa. Mas será que nós temos esse direito? A verdade, aí entra Emmanuel, através de Chico Xavier, que diz o seguinte, sobre a verdade. A verdade é como uma joia, muito delicada, muito bonita. E por mais que seja delicada, mas se for tirada no rosto, ela fere. Então, a verdade, ela pode ser dita, ela deve ser dita, mas nós temos que ter o mínimo de educação para se colocar esta verdade. O mínimo de educação. Os impulsivos, as pessoas impulsivas, que não conseguem controlar os seus pensamentos, elas sofrem muito por isso. E sofrem. Sabem por quê? Porque naquele momento que se passa aquele momento de nervosismo, a pessoa entra em calma, cai em si e se arrepende profundamente pelo que diz. E aí vai as tentativas, muitas tentativas de voltar atrás, de pedir desculpas, e às vezes exageradas, com 300 exagerados. Às vezes são palavras duras que a gente está colocando aqui, caracterizando a pessoa impulsiva, mas não é no sentido de incitar em nós o desejo de mudar. Porque muitas vezes o impulsivo passa a ser visto pelas suas vítimas como a pessoa que sempre fere, que maltrata. É a pessoa que fere, que maltrata. E isso é muito chato. No momento espírita, há uma pequena história que diz o seguinte:
Um homem muito rústico, muito sincero. Ele chegou para muito impulsivo, né? Sincero. Às vezes nós impulsivos, nós dizemos assim: ah, eu sou sincero. Eu sou sincero. Eu falo o que eu penso. Mas os impulsivos, na maioria das vezes, eles têm excesso de sinceridade. E excesso de sinceridade é falta de educação, não é? E esse homem, ele chegou para o sábio muito possível, ele era muito possível, e perguntou ao sábio o que ele deveria fazer para controlar a sua impulsividade. Aí o sábio perguntou a ele: você monta cavalo? Sim, eu. Você já montou um cavalo bem bravo, bem agressivo? Sim, eu tenho um. E quando ele te derruba no chão, o que você faz? Eu monto. E se você derrubar novamente? E se ele te derrubar novamente? Eu monto novamente. E vou tentando, até que eu consigo domá-lo. E o sábio, ele orienta: assim você deve fazer em relação a você. O cavalo ali representa os nossos impulsos negativos. O homem representa nós. Ou seja, o cavalo e o homem, duas vertentes de um mesmo ser, que somos nós. Podemos comparar que é o homem agressivo, o homem mau e o homem bom, lutando a todo momento para fazer prevalecer assim o homem bom dentro de nós. Então podemos dizer nessa reflexão de que nós não temos inimigos. O grande inimigo de nós somos nós mesmos. É a batalha que nós teremos que travar com nós mesmos no sentido de fazer prevalecer o homem bom. A peleja é grande, é longa, mas nós temos que tentar, nós temos que lutar no sentido de ter esse equilíbrio. O Espiritismo nos fala que o que está por trás dessa impulsividade. O Espiritismo coloca que o que está por trás deste comportamento do impulsivo é simplesmente o sentimento de orgulho. O impulsivo, ele tem um orgulho exacerbado. Ele é tão rígido com ele próprio, ele se coloca no patamar acima de todas as pessoas, se coloca acima de todo mundo. É uma pessoa que é tão rígida consigo mesmo, que não admite que ele próprio erre, e não aceita o seu erro. E quando erra, o orgulhoso, ele se considera, é uma audácia muito grande, o orgulhoso, porque ele se considera uma pessoa bem elevada. Então, como ele se considera assim, ele não admite erro nenhum. E quando erra, ele não consegue de forma alguma se perdoar e vive constantemente com esse sentimento de culpa. Vive constantemente assim. Agora, como uma pessoa que não se permite erro, uma pessoa que não tolera o seu erro, que não perdoa o seu erro, como é que vai perdoar e tolerar o erro dos outros? Não perdoa, não tolera, porque é uma pessoa muito rígida. E aí, o orgulhoso, ele tem que ser flexível no sentido de se aceitar como ser humano que erra e que vai errar muito ainda. Porque à medida que ele se torna mais sensível, torna-se o mais humano e mais compreensível e tolerante para com os erros dos outros. Ney Petro, nesse manual, ele coloca algumas características do orgulhoso, da pessoa orgulhosa. E ele diz o seguinte, que a pessoa orgulhosa é a pessoa que tem um auto-amor muito intenso. É uma pessoa que tem a necessidade de se colocar em evidência a todo momento, valorizando por demais as suas ideias e menosprezando as ideias do outro. E ele caracteriza também uma pessoa que ela está muito
e estuda até os gestos que vai fazer, mascarando assim as suas próprias imperfeições. Então nós sabemos o que está por trás do sentimento, do impulso, da impulsividade. E qual seria agora o remédio? Qual seria agora o instrumento que nós deveríamos utilizar para arrancar do nosso coração a erva daninha do orgulho? E todos nós já sabemos que instrumento é esse. É o instrumento da humildade. Da humildade. E ele nos coloca, ele nos faz pensar, ele nos orienta que façamos um mergulho dentro de nós mesmos para identificar se nós somos pessoas orgulhosas. E ele nos fala o seguinte: se a gente deve atentar muito para isso, se nós estamos dando muito valor às coisas materiais que nós possuímos, muito valor à nossa capacidade intelectual e muito valor se colocando acima de todos e nos ferindo por qualquer coisa que o outro venha nos dirigir, aí sim o orgulho está implantado no nosso coração e nós estamos em um rumo equivocado. Está na hora aí de trabalhar no sentido de desenvolver a humildade. Porque a pessoa humilde, e ele coloca para fazer treinos, saber ouvir, colocar como igualdade em relação aos outros, e mesmo que o outro tenha opiniões, conceitos diferentes dos nossos, que passamos a ouvir com humildade, controlando as nossas emoções, no sentido de não revidar aquilo que o outro está dizendo. E mesmo que o outro venha nos ofender, venha nos ferir, venha nos maltratar, venha nos julgar, que tenhamos a consciência de que quem só pode julgar a nós é Deus, ninguém mais. Porque tanto nós como o outro tem defeitos, muitas imperfeições para serem vencidas. Então, quando nós temos essa consciência, nós ficamos mais em paz, mais equilibrados. E à medida que nós vamos nos esforçando para controlar a nossa impulsividade, desenvolver assim a humildade, os nossos relacionamentos melhorarão. Eles se tornarão mais saudáveis. Muito obrigada a todos pela atenção e boa noite.